trazer, gente, esse parâmetro da natureza da sombra para que a gente consiga desmistificar e ter clareza do que é a sombra. Sombra e a luz, essas duas dualidades que a gente precisa entender. Sombra e luz, elas têm um princípio muito parecido, por quê? Porque elas emergem de uma unidade. Só que dentro dessa unidade, elas se manifestam separadamente, em luz e sombra. E tanto a luz quanto a sombra, elas são uma ligação da totalidade da unidade. E elas duas são a projeção dessa totalidade. Toda a realidade, ela é projetada. A nossa alma, quando ela vem viver aqui, ela projeta a sua consciência num corpo e através do corpo ela projeta a sua consciência no mundo. E os seus desejos, anseios, a sua visão, aquilo que ela carrega, ela perpassa por esses filtros. Que filtros são esses? Os chakras, o corpo, as camadas, onde perpassam essa projeção para que a consciência possa experienciar a si mesmo. E da onde vem essa sombra? De que lugar a nossa sombra emerge? E também de que lugar a luz emerge? Quando a gente fala do processo de decaimento da consciência, no momento em que a gente se separou das outras dimensões, a gente entrou numa dimensão separada. As realidades superiores, elas perderam esse link de conexão. E automaticamente, a nossa consciência, ela ficou projetada nessa realidade. E através dessa realidade, ela gerou múltiplas experiências. E essas experiências, elas ficam registradas dentro dos nossos corpos sutis, que se armazenam dentro do nosso inconsciente. Por que a gente fala inconsciente e corpo sutil? Porque o inconsciente, ele está ligado ao corpo sutil. Como que os corpos sutis se manifestam? Eles se manifestam nas camadas do inconsciente. São nuances sutis, são conteúdos sutis. É claro que cada corpo ele está ligado a um tipo de formatação e um tipo de função. A mesma coisa. A nossa função pensamento tem a função do raciocínio, das ideias, certo? A mesma coisa dos corpos sutis. Mas depois essa questão dos corpos sutis, mas para a gente não perder aqui o link, foram projetadas e o inconsciente ele começa a armazenar todas essas experiências. Os corpos sutis eles registram e vai se criando um campo de estrutura dessas experiências. Porque quando a gente foi tendo as experiências, principalmente depois da queda de Atlântida, os corpos, né, os chakras, eles foram se projetando tanto para cá, tanto para fora, que foi se perdendo, né, mais ainda a conexão com as outras realidades, e foi tendo um decaimento dos nossos chakras, que são os vórtices energéticos que atuavam num tipo de qualidade multidimensional que sustentava a nossa memória de quem somos, do que somos, de certa forma. Mas pelo nível de frequência médio que o planeta estava vibrando, por necessidade, esses chakras, eles precisaram se adaptar. E tudo a gente está se adaptando à realidade, né? Quando a gente nasce, a gente está se adaptando à realidade social, a gente está se adaptando à realidade cultural. Por quê? Porque a gente precisa vivenciar, a gente precisa se expressar de alguma forma. Então a gente se adapta, e a mesma coisa é os nossos chakras. Depois de Atlântida, as experiências que a gente foi tendo, a gente começou a se adaptar. Os nossos chakras, a nossa consciência, ela começou a se adaptar na realidade que a gente está. A gente chama e define como
a realidade das trevas, porque foi um momento em que a gente entrou em todos esses processos mais densos de guerras, conflitos, de muita violência, de muitos preconceitos, de muitas narrativas, ideologias que foram criadas. Isso tudo, realmente, tudo isso que foi criado no campo histórico, é que a gente percebe, ele foi criado através de uma necessidade. Mas essa necessidade também, ela vai refletir o quê? O campo de desconexão que a gente está vivendo, o que a gente vivia. Ele vai refletir esse campo do decaimento da consciência coletiva que as pessoas vivem. Então, a consciência, ela foi projetando, foi tudo nessas questões, nessas experiências. O que cria a realidade? É a energia. E o que reanima as coisas, o que reanima a cultura, o que reanima, né, a realidade é a nossa alma. É a nossa energia ela vem de um lugar mais sutil. Então é a gente, em coletivo, que criou toda essa realidade. Porque enquanto consciências, a gente ficou temporariamente preso, né, assim, nessa realidade. E por essa perda, a nossa consciência criou uma percepção de separação. Então ela projetou e criou tudo isso. Criou memórias, criou experiências dualísticas. Então houve uma fragmentação da unidade. A nossa consciência se fragmentou em tudo. Ela se fragmentou nas memórias, em memórias. O que seriam as memórias? Seriam umas experiências que a gente teve em outras vidas, experiências tanto boas quanto ruins, mas até mesmo as experiências boas, gente, elas se formatam ali numa crença, numa estrutura de crença. Eu lembro que quando eu voltei aqui para a Terra, os meus registros, teve um momento que eu precisei me desligar das outras consciências, porque eu não estava tendo campo de correspondência aqui nessa realidade. Eu lembro que os meus chakras, é porque eu já tinha ascensionado para outros planos, mas eu tinha que voltar para cá. Eu quis voltar para cá por algum motivo, e quando eu voltei, já houve a queda da consciência do coletivo. E eu não entendi, eu falava às pessoas, elas achavam que eu era doido, porque eu tinha os chakras abertos. Os meus chakras ainda estavam ativos, porque os chakras, eles são os vórtices energéticos que são os filtros para que as suas consciências possam se projetar, como eu disse, né, se expressar. Então, por exemplo, a nossa consciência crística, ela se transfere, ela se projeta e se expressa através dos chakras, entende? E eu fui fazendo o desligamento aos poucos desses chakras, porque eu não estava tendo correspondência nessa realidade. E eu estava me auto-violentando, porque eu estava dentro de uma estrutura que não corresponde à posição que eu estava, o estado que eu estava. E isso começa a causar dor, isso começa a causar um processo ali de desconfiguração, porque as realidades elas não vão estar correspondendo ao seu estado. Então, dentro dessa perspectiva que a gente foi se fragmentando, porque se adaptar é se fragmentar também. Vocês podem ver isso, que sempre quando a gente deixa a nossa verdade de lado, ou o nosso desejo, ou a nossa vontade, escolhe se adaptar em uma verdade, uma situação exposta, uma verdade externa, a gente se fragmenta, a gente se encolhe, a gente fica pequeno, a gente se desliga mesmo de pontos que estão interligados com as nossas camadas mais sutis da nossa essência. Então a adaptação é se fragmentar, e a gente passou por esse processo de fragmentação adaptativa. Sendo assim, a nossa consciência ela se projetou nessas múltiplas realidades dogmáticas, realidades de crenças, de dores, de traumas, de situações, de violências, de doenças, de guerras, de preconceitos. Se a gente for olhar o contexto
histórico que a gente vem passando, né, de muitas guerras, de muita violência, a gente carrega toda essa herança no nosso inconsciente, nas nossas partículas, porque a nossa alma ficou projetada, ela ficou projetada em todas essas situações, em todas essas coisas, em todos esses padrões. A gente vê, por exemplo, a energia feminina, o quanto ela foi violentada, onde a mulher ela não tinha voz, a energia masculina, ela criou um campo de massificação relacionado à energia feminina muito grande, principalmente porque a energia feminina, ela traz essa atuação espiritual, ela tem essa atuação predominante, muito mais forte. E como a gente entrou nesse processo mais das trevas, né, mais sombrio, automaticamente a energia feminina ela foi recusada, ela foi maltratada, ela foi ali, porque a energia feminina é o contato com a espiritualidade, ela é o contato com as outras dimensões. A gente entrou num processo de fragmentação, mas isso não quer dizer que aspectos da nossa alma elas não se manifestaram, sabe? Aspectos que até mesmo que a gente carrega enquanto humanidade, que são a nossa capacidade de fazer o bem, nossa capacidade de amar, nossa capacidade de ter alegria. Todas essas formas são formas que também nascem como forma de compensar tudo isso. Nós temos em nossa natureza uma criatividade muito forte, porque a gente cria aquilo para suportar a realidade. A gente cria aquilo para suportar as coisas, a situação que a gente está. Então, em contrapartida, foram se nascendo muitas coisas também. Porque na mesma situação em que a gente passa por esses extremos, a nossa consciência, para sobreviver, ela vai buscar meios de criação, de se reinventar, de ser. Então a gente foi galgando também, a gente foi tendo experiências assim, teve épocas específicas sim também, em que dentro de alguns lugares, né, conseguimos sim ter os meios espirituais. Por exemplo, teve vida que eu acessei, sim, que eu tive esse desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mais profundo, ligado, mas ainda assim estamos fragmentados aqui. Estamos totalmente fragmentados. Por quê? Porque as realidades, elas acontecem tudo simultaneamente. Então, e como a maioria das realidades que a gente teve de fractais que vivenciaram aqui, ou estão vivenciando, eles estavam ligados às questões mais dolorosas, mais difíceis, mais uma questão mais de violência mesmo com a alma. É isso que vai se predominar, são essas questões. Essas experiências, elas criaram memórias, elas criaram dores, elas criaram traumas, que ficaram tudo nos corpos sutis. E os corpos sutis, eles atualizam e reverberam no inconsciente. E da onde vem a sombra e a luz? A sombra, ela vai evidenciar justamente tudo isso. Porque as dores que a gente carrega são tão fortes, os traumas são tão profundos, que automaticamente nós fomos obrigados a se projetar para certos tipos de situações que muitas vezes não são harmônicas. Então é uma questão de que fomos impulsionados a projetar, a ter experiências muitas vezes do alma, não aceitável para a consciência. Então teve experiências que a gente foi mal, que a gente matou pessoas, que a gente mutilou pessoas, que a gente violentou, que teve experiências que a gente estava dentro de uma estrutura mais autoritária. Então a gente estava servindo uma ideologia que violenta o coletivo. A gente teve experiências de guerras. Então a gente se fragmentou e se projetou em todos esses conflitos. E todas essas memórias, isso ficou registrado no inconsciente.
Mas quando cada encarnação que a gente tem, a gente vai estruturando o nosso ego, o ego ele não quer reconhecer essas situações. Mas essas situações, por mais que sejam apenas experiências, elas precisam ser compreendidas, não no sentido que você precisa entender tudo aquilo que você fez ou algo do tipo, mas não. Mas a alma, ela está projetada em todas essas questões. Então a alma, ela teve um processo relacional com tudo isso. Então a gente precisa compreender as camadas mais profundas que ainda compõem a gente. Porque é essas camadas que estão influenciando e co-criando a sua realidade. Co-criando as crenças, co-criando as situações que a gente vive. Porque eles reverberam. E a sombra, ela vai plasmar e projetar na sua realidade essas questões que estão separadas de você. A mesma coisa da luz. Porque a luz, ela também foi projetada para esses fragmentos. Só que a luz, ela também precisa ser resgatada. Porque a luz, muitas vezes, ela está entrelaçada a uma questão moral, a uma questão de dor também. Eu vejo muita gente que tem um coração bom, mas a sua luz, ela está presa em questões de dores. Então é como se o amor que a pessoa sente sempre se manifesta apenas em questões doloridas, em questão do coletivo no sentido de que a pessoa está sempre sendo afetada pelo que está acontecendo, não que isso seja ruim, eu só estou trazendo aqui um parâmetro do que acontece. Dentro da afetação, ela tem um estímulo ali para sentir o amor coletivo, mas um amor que está preso em traumas, que está preso em dores, que está fragmentada. Então percebem que a luz e a sombra, elas são aspectos anímicos, elas são aspectos da identidade anímica que vibra ali numa unidade que foi projetada em todas essas situações e ela ficou presa lá. Então a gente está fragmentado em várias questões, em várias coisas. E quando a gente não reconhece essas múltiplas questões que a gente carrega dentro, isso começa a se materializar na realidade. Porque essas energias, muitas vezes, elas são fortes, estão influenciando, mas a gente cria um não contato de correspondência, ou seja, de perceber elas, que ela começa a se materializar na vida externa. Ela começa a se materializar nas pessoas, ou seja, a gente entra no campo de projetividade. Como isso se estabelece? A gente entra em conflito com as pessoas que a gente conhece, com a sociedade, com as relações que a gente tem. Porque tudo que existe no campo e fora, ele vai estar evidenciando uma realidade que é muito mais ativa do que você imagina. Que é muito mais... É porque dentro do nosso inconsciente é tão estruturado essas realidades de dor e essas situações que a percepção que você cria é como se ela já fizesse parte de você. Jung fala que uma pessoa ela só percebe um complexo quando ela se diferencia do seu complexo. Quando ela não está dissolvida, uma pessoa inconsciente ela não vai perceber o seu complexo porque ela está totalmente dissolvida dentro dele. Então ela não diferencia aquilo porque aquilo faz parte da sua personalidade. Então a sombra ela vai projetar isso. A sua personalidade ela é criada baseado nessa estrutura. Porque a personalidade ela se formata dentro daquilo que a gente carrega. Que é uma mistureba de várias coisas. Para a gente finalizar, que já está meio longo, a sombra ela apenas é um reflexo, uma manifestação de aspectos nossos que estão desconfigurados, que estão entrelaçados e desconectam da sua consciência. É uma parte sua que está reverberando vida. Então, por exemplo, você disse que não tem preconceito, mas esse preconceito ele está se manifestando dentro de um aspecto seu, porque não adianta dizer que você não é uma coisa, mas você vibrar naquilo é diferente. Então, por isso que a gente precisa não ficar preso no aspecto do que a gente é da estrutura.
A gente precisa estar aberto a reconhecer essas camadas das sombras. Porque a sombra, ela não está ligada a uma coisa. A sombra, ela está projetada em tudo. Ela está projetada em suas ideologias, ela está projetada em suas crenças, ela está projetada em suas dores, em seus traumas, em suas certezas. Ela está projetada nos seus desejos. Então, a sombra, ela está intrínseca a tudo. Porque ela vai revelar uma má configuração, um mau funcionamento. Porque a sombra, elas são as nossas energias da nossa alma, que a gente projetou, que a gente deu vida, que foram escravizadas, que foram aprisionadas. Então, como elas estão aprisionadas, a gente não entende, a gente está separado, isso se projeta no mundo externo, isso se projeta nas nossas relações, isso se projeta no outro. Então é sempre o outro, é sempre as circunstâncias, é sempre o outro que faz a gente sofrer, é sempre os nossos guias espirituais, mas nunca é a gente, porque a gente ainda não está se desenvolvendo numa dimensão em que a gente entenda essas camadas. E a sombra, ela vai se evidenciar nisso, como a luz também. Mas geralmente o ego, ele quer se apegar à luz, né? Ele quer se apegar aos aspectos bons. Só que a nossa totalidade, ela se fragmentou em tudo, ela se projetou em todas essas situações. Então, em tudo a gente precisa se perceber, em tudo a gente precisa se curar, em tudo a gente precisa sair do nosso eu para fazer o nosso processo. Ela faz parte do nosso processo de integração. Por isso que a sombra, ela é tão importante, porque ela revela onde de nossas camadas, partes da nossa essência, está presa. Porque a sombra não é que ela carrega algo ruim, mas é que ela carrega parte da sua alma que está presa ali, que está presa numa questão, num padrão. E quando você resgata, você libera ela. Você a reconhece. Então, a sombra, ela nunca foi um inimigo. A sombra, ela apenas está evidenciando ali uma configuração em que você não está aberto a perceber, onde você não está aberto a se reconhecer, a penetrar nessas questões. E a nossa consciência, ela está presa naquelas questões. Quanto mais a gente vai reconhecendo a nossa luz e sombra e percebe o que a nossa consciência está projetada, seja em questões políticas, seja... porque tudo é um reflexo. Entende que é uma materialização. Depois eu vou fazer um vídeo em relação a essa questão política, essas questões voltadas mais a esse lado. Então as sombras, elas vão compactuar as nossas partes mais profundas. Isso daqui é muito interessante, porque no momento que a nossa alma, ela está projetada em todas essas questões experienciais que a gente teve aqui, e quem é que projeta? A nossa consciência. E a consciência do self, a consciência, não vai dar para escrever aqui, mas quando a consciência do self, ela começa a penetrar, né, ela começa a fazer esse processo de integração, ou seja, começa a compreender a linguagem da sombra que estão projetadas nesses lugares, porque as situações são tão importantes da gente compreender, os contextos que a gente vivenciou, porque esse contexto não está revelando também as sombras ali, em que parte nossas estão presas. Por exemplo, um trauma que você viveu, é importante você saber, compreender, não para você ficar preso àquilo, mas para você compreender, penetrar nessa camada e através do sentir, você conseguir liberar. Você conseguir transmutar, compreender. E depois que essas camadas elas voltam, elas começam a se reorganizar dentro ali do seu campo, do central, da sua consciência central, da consciência do self. E esse centro, ele vai criando um campo de correspondência com aquela sua consciência originária que se projetou para vivenciar essa realidade. Entende? É como se a consciência, quando ela faz esse processo, ela cria uma estrutura de suporte que ela consegue ter um campo de correspondência com as outras estruturas superiores. Que não é uma questão de ser devocional, como a religião, ela impregnou dentro da gente.
mas é uma questão da sua própria estrutura. Você vai estar correspondendo àquilo que vibra em você, porque você está se integrando, você está se reconhecendo. Então isso muda tudo. Esse fator muda tudo. E quando eu falo da projeção que a gente teve para cá, eu não digo só em relação à questão terrestre, mas outras realidades que a gente teve também teve também questões que a gente teve em conflito. Assim como também teve questões muito positivas, né, em que a gente manifestou de forma muito mais potencializada a nossa natureza, os nossos dons, a nossa capacidade de viver, né, de frequenciamentos. Só que eu trouxe essa questão terrestre porque foi a partir do momento do decaimento daqui, entende? Porque muitas almas, elas começaram a vir para cá como uma forma de exílio também. Justamente porque o planeta Terra ele se tornou por um período um planeta de exílio depois do decaimento. E agora a gente está fazendo esse processo de adaptação para a realidade onde a nossa consciência já coexistia antes. Então lembra que a gente fez o desligamento para que a gente pudesse se adaptar nessa realidade? Agora a gente está fazendo o processo de ativamento. A gente está ativando as nossas consciências. A gente está fazendo o processo de adaptativo para a consciência, para a nossa lugar de origem. Então está tendo um processo contrário agora de ativação. Isso coletivo, no campo coletivo, porque a gente está tendo todo esse suporte, porque o planeta está passando por esse processo, né? Ele está passando por esse cíclico, essa fase cíclica. Então, da mesma forma que o planeta passou por uma fase cíclica, em que teve seres que se aproveitaram disso para criar um aprisionamento aqui na Terra, a gente está passando por uma fase cíclica e que o planeta está tendo essa possibilidade de se realinhar novamente a sua camada. Então, todas as nossas realidades que a gente teve do passado, presente e futuro, eles vão colapsar dentro de um mesmo ponto. Porque todas as experiências que você teve, na verdade, elas foram experiências não tão reais, porque é apenas a nossa alma que deu vida àquilo. E a gente está voltando para o mesmo ponto que projetou tudo isso. Então, por isso que a noção de passado, presente e futuro, eles se perdem, eles não fazem mais sentido. Porque quando a realidade colapsa, você volta a se unificar com a sua consciência originária. Então, dentro da percepção que você vai estar se percebendo todas essas realidades, todos esses traumas, todas essas questões, mas você não vai estar mais imerso dela, porque você vai sair do campo em que você estava dissolvido, porque você resgatou e voltou para o campo original. Entende? Então é um processo novo de adaptação que a gente está tendo. Só que aí tem todo um processo delicado em que a gente vai reaprender como fazer todo esse processo. Porque não é um processo que a gente faz através do mental. Como a gente foi muito condicionado através do mental, através da energia de sobrevivência, as funções mais sutis elas foram desligadas, elas estão sendo reativadas aos poucos, e aos poucos a gente está reaprendendo como fazer esse processo de adaptação. Então a sombra, ela nasce através de todo esse processo que eu trouxe aqui, para a gente entender, né, a finalidade da sombra. Assim como a finalidade da luz, que ela tem o fim de você se unificar com quem você é. De você voltar para um ponto em que você decida quem você é. Ou seja, um ponto, porque a nossa alma ela não está interligada com nenhuma crença. Ela não está interligada com nenhum dogma, ela não está interligada com nada disso. São as nossas questões que a nossa alma que projetou e utilizou mesmo, até às vezes esses meios, as questões morais, as crenças, foram importantes ali dentro do processo. Mas uma hora a gente precisa se libertar. Uma hora a alma precisa ser livre. Porque não tem nenhuma estrutura aqui que seja funcional à liberdade da alma. Então, por isso que a gente passa por esse processo. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, curtem, comentem. Eu faço muitos vídeos canalizados, eu tenho muitos livros canalizados que eu vou postar mais futuramente.
Eu escrevo desde pequeno, eu tenho essas percepções, eu passei por muitos processos de integrações muito profundos e cada vez mais eu vou trazer coisas novas, eu estou me aperfeiçoando também dentro desse lugar. Então é difícil ainda também para mim conseguir trazer essa linguagem assim, porque tudo que eu trago aqui são canalizações que eu venho estudando comigo mesmo, que eu venho percebendo e interagindo em outros campos de realidade, onde a minha consciência coexiste. Então, se vocês gostaram, não esquece de se inscrever e até mais!